O tema de hoje: por que Deus pergunta se Ele já sabe a resposta? Bem, diante desse tempo que nós tomamos aqui, vou acelerar um pouquinho aqui também, tá bom? Vamos lá, vamos ler aqui os textos que nós separamos, tá? Para ler com vocês aqui, Salmo 134, o verso 1 ao 4. Ajuda para a gente aí. Beleza. Nós precisamos entender, queridos, que o objetivo de Deus, na verdade, em nos fazer determinadas perguntas que Ele já sabe, Ele tem como propósito isso. Ele tem como propósito fazer você, no mínimo, refletir sobre a pergunta que ele está te fazendo. O fato de Deus saber a resposta não basta para o Senhor. Ele quer que você reflita sobre a pergunta que está fazendo. Ele quer que você pare para pensar, até mesmo na resposta que você vai dar. Por exemplo, quando nós falamos que já sabemos, eu vou mostrar para vocês aqui sobre o aspecto da onisciência de Deus, baseado em Salmo 39, verso 1 ao 4, diz assim. Coloca para a gente aí, vamos ler juntos aqui. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Amém, queridos? Hebreus 4,13 diz assim: e não, vai lendo aí, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, nós entendemos que de Deus nada está oculto. Nós sabemos e entendemos sobre a eternidade de Deus, e entre as três que nós às vezes comentamos com vocês está a onisciência, o saber de Deus, Quando a gente fala assim sobre o saber de Deus, aí o Senhor Jesus ensina para a gente assim: olha, você que vai orar e tal, vou fazer o seguinte, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora ali em secreto, porque teu pai vai te ouvir e tal. Porém, Jesus fala assim: porém, já sabe até que você vai falar em secreto. O que ele quer nos ensinar com isso? Ele quer dizer o seguinte: publicamente você pode ser uma pessoa. É isso que ele está dizendo. Publicamente posso levantar minha oração aqui. Oh Deus, onipotente, oh maravilhoso Deus, e pode gloriar, falar em manto de coubas, Jacoba Manaia, e o pessoal olhar assim para você e falar: cara, esse é o cara, que fé, que intimidade com Deus, Só que ele está falando justamente isso. Vai para o teu quarto. O que é isso? Ele está dizendo, ele conhece quem você é fora dos holofotes. Ele está dizendo, ele te conhece no teu secreto. Porque Deus precisa que você vai se isolar para orar para Ele, porque os outros vão atrapalhar isso não. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, você é quem você é diante de Deus, independente se você quer aparecer ou não. Jesus está querendo dizer que Ele nos conhece no íntimo. É isso. Deus é onisciente. A gente não engana Deus. Quem pensa que engana é um trouxa, é um bobão, não sabe nada de Deus. Estou fazendo aqui, aí olha assim: o pastor está aqui perto. Não, o pastor não está. Tem um irmão da igreja? Não, então eu vou. Entende? A mentalidade, cara, é isso que Jesus está falando. Olha, publicamente você pode ser mas no secreto, é ali que Deus quer que você se relacione com Ele, porque Ele sabe quem você é na verdade. Então Jesus está falando sobre isso. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Então, por que Deus faz perguntas já que Ele sabe? Porque Ele deseja nos levar à reflexão, expor que está oculto e nos conduzir a arrependimento, ou então nos conduzir a exercer a nossa fé. Por isso se pergunta. Ok? Vamos lá. Primeira pergunta que nós vamos trabalhar está lá em Gênesis capítulo 3, verso 9. Deus chega no jardim, depois que o homem peca, aí Deus fala assim, aqui no
no texto que nós lemos, falando para Adão: Adão, cadê você? Parece ironia, né? Será que o contexto aqui era geográfico? Será que Deus não sabia que Adão poderia entrar atrás de uma moita, atrás de uma árvore frondosa? Será que ele não sabia que Adão poderia estar escondido em algum lugar? Não, sabia, querido. A questão aqui não era o local físico, não era que Adão estava escondido fisicamente de Deus. Então qual é a pergunta? Deus está mostrando para Adão que mais do que o contexto de esconder fisicamente, ele estava se escondendo por uma razão. Qual era a razão que Adão estava se escondendo de Deus? Era o pecado. E aí, trazendo para os nossos dias, hoje, quantas pessoas querem se esconder de Deus por causa do pecado? Tem pessoas que não tomam a ceia na igreja porque pecou, vamos colocar assim, né? Como se Deus não soubesse. Por isso que eu falo que tem que aprender sobre ceia. Ceia é fundamental de aprender. Não, ontem eu xinguei, ontem eu falei palavrão, ontem eu gritei com a minha esposa. Antigamente, para as mulheres do carro, não sei se vocês sabem disso, né? Antigamente, quando a mulher estava no seu período menstrual, elas não podiam tomar ceia, porque eram consideradas imundas. Depois descobriram que nada a ver uma coisa com a outra, mas era essa a doutrina de algumas igrejas que elas não podiam tomar, porque ceia é ceia. Então, aí as pessoas pegam e falam assim: não, estou nessa situação, ontem eu briguei, ontem eu xinguei alguém, ontem não sei o que, eu fiz uma coisa que não devia, eu falei algo em casa, briguei com meu filho, e ainda tinha um detalhe, e a pessoa às vezes tinha que ir lá na frente, pegar o microfone: pequei, quero pedir perdão à igreja. Qual foi o pecado, irmão ou irmã? Aí a irmã contava, expunha a vida da pessoa. Se eu não falasse, alguém falava. 3 meses suspensa sem ceia. Era assim, suspendia por 3 meses. Depois é penitência. Parece que estamos voltando lá atrás. Penitência. Depois de 3 meses sem ceia, você pode voltar à comunhão e tomar ceia de novo, porque os seus pecados foram perdoados. Entende? Critérios que se criavam e estabelecia. Então, amado, nós precisamos entender isso. O que Deus está falando com Adão? Por que você está se escondendo? Qual é, Adão? Eu sei onde você está. Eu não estou perguntando aqui qual é o local onde você está, porque eu não estou te vendo. Não, todas as coisas estão diante dele. Agora, Deus está fazendo essa pergunta: onde estás? Porque ele estava se escondendo de Deus, constrangido com vergonha pelo pecado cometido. E isso é natural, nós fazemos isso quando pecamos. Achamos, né, que pequei, que era muito esconder de Deus, achamos que eu vou conseguir fazer isso. Então, essa pergunta ela tem como propósito levar Adão a refletir, não a simplesmente ele achar que dá conta de resolver o seu problema. Deus não quer que ninguém se esconda dele. Deus quer que as pessoas se apresentem, mesmo tendo pecado, se apresente, que é Ele que vai tratar do seu pecado. É Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai te perdoar, é Ele que vai ajustar você diante do que você cometeu de erro. Então nós precisamos entender, queridos. Amém? Porque Deus sempre vai saber onde nós estamos. Deus pergunta não para obter informação, o que sabe da informação, mas para fazê-lo perceber que estava espiritualmente perdido. Quando Deus pergunta, é justamente assim: não, se você não se apresenta a mim, é porque você está perdido, tu não sabe o que fazer, tu não sabe como chegar até mim, tu não sabe como orar. É assim, quando a pessoa está em pecado, parece que ela não consegue adorar, ela não consegue orar, ela não sabe como chegar até Deus, porque ela pecou, então ela se sente meio que perdida. Como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou tomar ceia? Como é que eu vou adorar? Deus conhece meu coração, eu pequei, a gente entra em parafuso. Só que Deus está justamente querendo tratar, e às vezes a gente acha que não vindo para a igreja, não tomando a ceia, não adorando, não abrindo nosso coração, não intercedendo, não orando, parece que a gente vai resolver o nosso problema. E é justamente essa pergunta que Deus faz para que a gente reflita e entenda que o fato de termos pecado não nos faz, não nos dá condição de escondermos de Deus o que praticamos. Muito pelo contrário, a pergunta é: reflita e venha. Amém, amados? Amém. Então nós precisamos entender isso. Deus dá uma chance para Adão refletir, confessar e se aproximar novamente, porque Deus quer relacionamento. O que a palavra de Deus fala? Quando o homem chega e se quebranta diante de Deus, ele fala que um coração quebrantado Deus não despreza. O que Deus quer é que o homem reconheça o caminho de volta. E o caminho de volta é o quê? É o quebrantamento. É você reconhecer, perder, pedir perdão, para que você possa receber a graça, o favor de Deus
e voltar à comunhão com Ele. E não se escondendo de Deus, porque aí você não resolve. Qual o propósito da pergunta? Era um chamado à autoconsciência. Quando Deus pergunta, Ele está dizendo assim: meu filho, eu sei o que você fez, mas e você? Reconhece o que você fez? Eu sei o que você fez, mas e você? Reflita sobre isso. É autoconsciência. Caramba, pequei. Sem justificativa, queridos. Deus não trata com as pessoas que se justificam. Deus trata com as pessoas que se arrependem. É isso que a gente precisa entender. Então é importante entender isso. Para que isso? Mostra que o pecado nos afasta, mas Deus é que vem atrás da gente. Não é assim? A gente peca e a gente vai atrás de Deus. Não, a gente se distancia. Mas Deus vem atrás daquele que pecou. Por isso Ele chega, pergunta, chama, quer tratar com a pessoa. É assim que funciona. Deus sempre vai buscar a pessoa naquela situação que ela se encontra, independente do pecado que ela cometeu, porque Deus quer trazer de volta a aproximação. E aí a gente entende que lá no pecado original, a gente entende que Deus foi, agiu, rejeitou o que o homem providenciou para cumprir a direção dele. Deus sacrificou um animal, da cor desse animal, fez a roupa para o homem. Deus é que traz o homem de volta. Deus que resgata o homem. Mas nós precisamos o que? Chegar para Ele. Então Deus quer que a gente reflita sobre isso. A segunda pergunta fala: onde está Abel, teu irmão? Deus sabia o que Caim tinha feito com Abel? Sim. Sabia que ele tinha matado Abel? Sabia. Só que o primeiro que eu falei estava inerente à própria pessoa, aqui é com relação ao próximo. Deus sabe o que você fez com o teu irmão? Será que Deus sabe que pessoas não estão conosco por conta de irmãos da nossa própria igreja? Será que muitos irmãos não são causadores de pessoas serem banidas da igreja? Não vou mais naquela igreja não. E aponta, às vezes, a pessoa fala: será que nós estamos agregando? Ou estamos... Não vou entrar dentro desse mérito, porque biblicamente fala isso. A Bíblia nos mostra que muitos irmãos se infiltraram para afastar as pessoas da fé, tirar as pessoas da igreja e do convívio do relacionamento cristão. Isso, desde lá de trás, já acontecia. Então, ele está falando assim: onde está o teu irmão? Será que Deus sabia onde Abel se encontrava, que ele tinha matado já Abel? Gênesis 4:9 diz justamente isso. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Resposta mal criada, né? Se eu fosse Deus, o que eu faria um cara desse? Não, Deus não ia fazer isso. Se você fosse Deus, o que eu faria com esse cara com uma resposta dessa? Entende, amados? Ele ainda foi abusado a resposta que ele dá. E às vezes, querido, nós somos assim. Deus está querendo, mais do que tratar com você, mostrar o quanto o teu coração às vezes é arrogante. Às vezes nós somos arrogantes mesmo. Estou nem aí para o meu irmão, estou nem aí para a igreja. Não, eu quero cuidar de mim mesmo. Ele teve lá os conflitos dele, fez o que fez e não se condoeu, não, queridos. Não pesa no coração da pessoa. Às vezes, alguma coisa que ocasionamos, ferimos alguém. Às vezes não pesa. Então Deus está querendo, através dessa pergunta, trazer e revelar a Ele próprio qual era a situação do caráter dele que ele estava vivendo. Mau caráter. E por que Deus permite que ele tome conhecimento disso? Para saber realmente que o homem tem essa índole. Então Deus pergunta e ele responde, nós respondemos. Deus trata conosco. Deus valoriza a responsabilidade moral e deseja que o pecador se volte para Ele por livre e espontânea vontade e não por imposição. Quando Deus pergunta, Ele está dando uma oportunidade de nós agirmos favoravelmente aquilo que Deus espera da gente. Quando Deus pergunta, Ele está nos dando uma chance da gente tomar a atitude certa. Você me perguntou, por que Ele me perguntou? Ele quer que eu tome a atitude correta, que eu reconheça o que eu fiz, que eu chegue para Ele, confesse: Deus, realmente foi isso que aconteceu, pequei, errei, me perdoe. Ele está nos dando a oportunidade para que a gente entre na linha, assim, queridos, do arrependimento.
é o caminho que Deus nos abre para que a gente possa retomar a comunhão com Ele. João, 1 João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Esses dois exemplos aqui que eu dei para vocês, vamos ver se vocês estão de memória. Quais foram os exemplos que eu dei? Adão e Caim e Abel. Qual dos dois confessaram o seu pecado? Adão disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. Chegou para a mulher falou que foi a serpente. Aí a serpente olhou para o lado, não tinha ninguém, não tinha um crocodilo, não tinha um jacaré, não tinha outro bicho. Ela ficou com a culpa. Sempre querendo, sabe? Aí chegou para Caim. Caim, e aí? Eu não tenho responsabilidade sobre ele, não, Deus. Eu sei lá onde está meu irmão, ele tinha matado o cara, não tenho responsabilidade. Aonde ele está é problema dele, se ele se perdeu, morreu, sei lá. Entende? Deus está abrindo espaço para a reconciliação, para aproximar o homem que se distanciou pelo pecado cometido, mas o homem na sua não está entendendo isso. Então quando Deus pergunta, queridos, Ele quer que a gente reflita e está concedendo uma oportunidade para o arrependimento, para voltar novamente à comunhão com Ele. Terceira pergunta, é: o que tens na mão? Vamos ver se vocês lembram de Bíblia. Já botou aqui, não? A vara? Cajado. Vai fazer que nem o Jorge, que me chamou de cachorro lá. Jorge, senta aí. Como é que foi isso, a história aí? Então? Aí o pessoal responde na frente, a gente vamos lá pergunta, aí o pastor vira cachorro. Mas Deus pergunta para Moisés, esse no capítulo 2. Esse no capítulo 2 diz assim, verso 4, verso 2: e o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: é uma vara. O que a gente entende, queridos, com essa pergunta aqui? Através dessa vara, Moisés usou essa vara para tocar na rocha, a rocha brotar água. Através dessa vara tocou o mar vermelho se abriu. Tem, essa vara, ela se tornou um instrumento para a manifestação do milagre de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes nós estamos querendo que Deus nos dê algo que Deus já nos deu. Nós temos na mão coisas das quais Deus já nos confiou e nos entregou. E a gente está como sem saber. Porque esse era o contexto de Moisés. E aí, vou lá. E aí, como é que eles vão saber que sou eu mesmo? Aquela briga ali, depois que ele viu a sarça lá, né? E Deus falou que tinha chamado ele e tal. Ele ficou em conflito. Aí Deus, o que você tem na mão? Joga no chão. Aí ele jogou. Ela virou o quê? Serpente. Virou uma serpente. Ele correu. Quem não corre, né? Para! Pega pelo rabo. Ele foi lá, pegou. Tornou-se cajado e a vara novamente. Pega a tua mão, coloca no teu seio. Pegou a mão e ficou no seio. Quando tirou, a mão estava branca, leprosa. Coloca de novo. Ele colocou no peito, quando puxou, estava normal. Sinais que Deus estava dando a ele, para ele poder ter confiança de que era Deus que estava enviando a ele. Ou seja, Deus às vezes nos dá algumas coisas que a gente fica na dúvida. Será que Deus quer me usar? E Deus já nos deu. Eu botei aqui um exemplo, no caso de Davi. Na hora que ele foi enfrentar Golias, o que Davi tinha na mão? Hein? Ele tinha pedras. Funda. Ele tinha funda. Ele tinha um estilingue. No Rio de Janeiro é tiradeira. Ele tinha uma tiradeira lá na mão. Beleza. Aí ele, com essa tiradeira, foi lá no rio, pegou 5 pedras de seixos, colocou o seu fortezinho, né? Aquela sacolinha, foi enfrentar o Golias. Tentaram colocar a armadura de Saul nele, deu certo? A armadura de Saul não deu certo nele, por quê? Porque a arma que ele precisava, Deus já tinha dado e já tinha capacitado para usá-la. Às vezes, querido, o que eu estou querendo compartilhar isso com você? Porque às vezes a gente diz assim: Deus, me dá aquela arma que o outro está lá usando. Mas não é aquela arma. Naquele aquário ali, quem entra naquele aquário ali,
Ele vai usar tudo que está ali como uma ferramenta para adorar a Deus, engrandecer a Deus. Se eu entrar ali, eu quebro tudo, eu não sei fazer nada, não está dentro. Mas tem o Tiago, que entra ali e tem toda a coordenação motora para usar esse instrumento de percussão que eles falam, né? Percussão para fazer todo o contexto da música ficar bonito. Agora vai eu entrar lá, mas essa arma ali, o Tiago consegue dali fazer com que o Senhor seja adorado, exaltado. Se eu for querer usar, queridos, eu vou fazer com que o Senhor seja envergonhado. Vocês não vão nem prestar atenção na música, não vão querer me apedrejar na saída. Então, ou seja, nós precisamos entender que Deus nos deu aquilo que nós precisamos para agir e combater, né? Temos que combater. Então, essa pergunta de Deus, ela tem sentido, porque às vezes a gente não tem noção do que Deus já nos deu. Então Deus fala assim para você: o que eu tenho que te dar? Deus sabia que era vara? Sabia, 90 varas. Então acorda para aquilo que Deus já deu, te deu, queridos. E o que Deus já te deu é o suficiente para que ele possa ser engrandecido e exaltado através dessa ferramenta que ele colocou nas suas mãos. Amém, amados? Amém. Então vamos lá. Então nós precisamos entender justamente isso. Como aplicar isso? O que você tem hoje que Deus pode usar? Talentos, recursos, tempo, cada um tem aquilo que Deus deu. Use o que Deus te deu. Glorifique o nome dele. Amém. Em nome de Jesus. A quarta pergunta, deixa eu só ouvir, tá? Quarta pergunta. Que fazes aqui, Elias? Para quem Deus fez essa pergunta? O que fazes aqui, Elias? Para quem ele fez essa pergunta? Acho que para João, pastor. Mas para Elias, qual era a situação? Qual era o contexto? O contexto aqui é que Elias estava mal-humorado, amargurado, fugindo lá da mulher perigosa lá, de Isabel. Depois de ter matado 850, na verdade, profetas de Baal, ela ameaçou ele, falou, ele ficou triste, foi para o deserto. Lá no deserto pediu a morte, queria morrer. Deus enviou o anjo, o alimentou, colocou água e pão, ele continuou lá, falou de novo, acorda aí, pão. Ele caminhou 40 dias, 40 noites, e aí foi, esqueci o nome, Monte Oreb. E chegando lá no Monte Oreb, ele achou uma caverna, ele entrou nela e falou: não, agora acabou. Não morri no deserto, eu morri nessa caverna. Aí vem várias coisas, a gente conhece o contexto, né? Vem uma brisa, e Deus estava na brisa falando com ele. O que faz aqui, queridos? O que nós entendemos, queridos, com isso aqui? Preste atenção, amado. Quando Deus faz uma pergunta, ele tem como propósito para nos despertar para alguma coisa. O que Elias estava fazendo naquele lugar? Ele estava o quê? Encerrando a carreira dele. Acabou, quero morrer. Não sou melhor do que meus pais. Aí Deus chega para ele e fala assim: sua carreira não encerra. Às vezes Deus faz uma pergunta para a gente refletir que aquilo que a gente acha que acabou na nossa vida não acabou. O que você está fazendo aqui? Como assim o que eu estou fazendo aqui? Acabou? Não acabou não. Não, só sobrou eu. Não, você está enganado. Tem 7 mil que não dobraram o joelho da Baal, cujas bocas não beijaram. Você está equivocado. Teu ministério não acabou. Há quem diga, né? Segundo os historiadores, ele ainda viveu mais de 15 anos. Depois disso foi ungir Eliseu. Ele não tinha nem um sucessor. Teve que ungir um sucessor que foi Eliseu, treinar ele como profeta, ungiu reis ainda. Já trabalhou muito. E às vezes a gente está nessa. Acabou o ministério. Aí Deus está falando assim: o que você está fazendo aqui? Não é o fato de ele estar na caverna, é o fato de ele ter procurado a caverna como desistente de uma proposta de Deus para a vida dele, de um ministério, de um chamado. Deus vai lá e fala com ele: cara, não é seu filho. Você não vai morrer agora, tem muitas coisas para fazer. Então, quando Deus pergunta sobre isso, tá? Deus está justamente querendo nos despertar. Tipo assim, como assim? Como assim que eu estou fazendo aqui? Tu não sabes que eu vim aqui para morrer? Tu não sabe que eu vim aqui porque para mim acabou? Mas quem te disse que acabou? Às vezes a gente está assim, a gente chega num momento, acabou. Daqui não sai, daqui tem mentira, daqui é para o cemitério. Em outras palavras, daqui só para o cemitério. E aí Deus faz essa pergunta para poder dizer para nós que Ele ainda tem muito mais para fazer através das nossas vidas.
Amém. Amém, queridos? Amém. Entendem isso? Amém. Oi? O testemunho do pastor I, que ele achou que ia se aposentar, pega quantos Ubers na vida, né? O pastor I já tinha pego. Quantos homens já dirigiu para ele desde essas viagens loucas, né? Mas aquele fez toda a diferença. Quando ele achou que ele ia parar, contando, conversando, o cara falou: olha, o avião pega a pista, quando a pista está acabando, está na hora de decolar. Será que vai saber como? Eu acho que nunca vai saber, né? Mas Deus manda esses anos da vida para despertar a gente. A gente acha que acabou, Deus disse: não acabou. Estou só no início, estou só no começo. Amém, queridos? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Sim, a quinta pergunta: poderão viver estes ossos? Deus fez essa pergunta para quem? Ezequiel. Para Ezequiel. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Qual era o propósito, querido, dessa pergunta para Deus, no caso aqui para Ezequiel? Deus estava querendo estimular ele o quê? A fé. Porque a pergunta que Deus faz para ele não é uma pergunta que ele poderia responder simplesmente num contexto racional. Então ele não tinha resposta. Senhor, olha, aos meus olhos, impossível, mas tu sabes se esses ossos poderão reviver ou não. Às vezes Deus nos leva a desafios e nos faz perguntar: e aí? E agora? E o Jordão está na tua frente, o que você tem na mão? Eu lembro de Eliseu, né? Depois que viu que Elias foi transladado, ele tinha a capa de Elias. E o que Eliseu fez com a capa que ele tinha na mão? Bateu na água. Ele pegou, ele tinha que voltar, tinha que atravessar o Jordão. Ele bate com a capa na margem do Rio Jordão, pá, e dá um grito. Quem sabe o grito que ele deu? Onde está o Deus de Elias? E o Jordão, pá! Ele tinha o que na mão? A capa de Elias. Elias passou para ele o ministério profético. Entende, amado? Então, ele usa o que ele tem e começa então a sua jornada. E isso requeria dele o quê? Fé. Requeria dele fé. Não era uma coisa assim. O Jordão tinha que abrir. Então, às vezes, Deus faz perguntas para nós para levar você a raciocinar no âmbito da fé. E Ezequiel fala justamente o que para Deus? Senhor, tu sabes, porque aos meus olhos são impossíveis. Aí Deus fala o que para ele? Profetiza. Profetiza, então. Se sou eu quem sei, então me obedeça. Profetiza. E ele profetizou, e os ossos começaram a criar carnes, nervos, pés, se levantou e todo o processo aconteceu e se fez um grande exército. Isso é uma mensagem profética para uma outra ocasião. Então a gente precisa entender que às vezes Deus faz perguntas para despertar a nossa fé. Porque são perguntas que você vai olhar os nossos olhos, é impossível. Mas nós servimos o Deus do impossível. Amém. Assim falou aqui no momento de ofertório, né? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Mas Deus nos desperta, faz pergunta para a gente lembrar disso. Que Ele quer fazer o impossível através das nossas vidas. Amém, queridos? Sexta, vamos ficar fogo no 14 só. Quem dizeis que eu sou? Quem fez essa pergunta para quem? Jesus para os Jesus fez para quem? Discípulos. Para os seus discípulos. O que Jesus tem de forma intencional a fazer essa pergunta, queridos? Mateus capítulo 16, verso 15, né? Diz-me, vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta o que o pessoal lá fora falava, né? Elias, Jeremias, João Batista, né? Era essa a situação. E aí ele fala: tá, beleza, eles estão lá, agora vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês? O que Jesus tem intencionalmente no seu coração fazer essa pergunta? Queridos, Ele está querendo que a gente verdadeiramente não só caminhe com Ele pelo que Ele faz, mas essa pergunta
é levar a gente a caminhar com Ele pelo que Ele é. Amém. Ele não quer que você caminhe com Ele porque Ele pode operar um milagre, que Ele pode fazer alguma coisa, que Ele te abençoe. Não, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você o conheça, que você sabe quem na verdade Ele é. E por isso a resposta de Pedro, né? A resposta de Pedro, ela foi bem significativa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus no capítulo 16, verso 15 até o 18. Diz que ele, vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Hoje a pergunta é a mesma. Jesus está fazendo a mesma pergunta: quem eu sou para vocês? Eu sou a tua conta bancária? Eu sou o médico dos médicos para vocês? O provedor? Quem eu sou? Né? Ele está perguntando, é essa linha de relacionamento que vocês têm comigo? Essa linha de relacionamento? Ainda que isso ele faz, e biblicamente tem promessa nessas áreas para a nossa vida. Não estou discutindo essas promessas, mas na verdade a pergunta aqui não é isso. Se você ler Mateus no capítulo, você vai entender sobre a solicitude da vida, e ele vai falar tudo isso para você. E no final ele vai falar o quê? Olha, fica tranquilo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão. Aí lê lá quantas coisas estão lá. Eu vos acrescentarei. Entende? Ele se preocupa com essa área da nossa vida, mas mais do que nós nos relacionarmos com Ele somente por essas áreas, Ele está dizendo: em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Se relacione com Ele como Ele quer que nós venhamos a nos relacionar com Ele. Por isso Ele pergunta: quem eu sou para vocês? Quem eu sou? Quando Pedro dá essa resposta, ele então é sobre essa visão que a igreja do Senhor foi estabelecida, sobre essa visão da essência de quem é Ele, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Jesus, o Salvador. Cristo significa ungido, o Salvador ungido, Filho de Deus, que veio para salvar aqueles que serão perdidos. É a revelação da sua essência. Não é a revelação do que Ele pode, é a revelação da sua essência. Por isso Ele faz essa pergunta, queridos, para que a gente possa refletir se realmente nós estamos caminhando com Ele dentro dessa revelação, ou se nós estamos equivocados. Jesus quer que nós tenhamos um discernimento mais apurado de quem Ele é, de quem é aquele que caminha com a gente, que está à nossa frente, que nos conduz, que nos guarda, que provê os recursos que temos. Por isso Paulo, eu acho, né? Paulo sem discussão, né? Quando Paulo diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está se referindo à essência de quem Jesus é. Porque o discurso dali daquele contexto, ele fala assim: você está bem, mas também você está abatido, sei ter fartura, mas sei também passar pela escassez. Ele está dizendo: em todas e qualquer circunstâncias da vida, eu posso superar, romper e não me deixar abater, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Entende, amado? Se a gente entende quem Ele é, caminhamos com Ele pela sua essência, nós não vamos ficar para trás nos dias das adversidades, de forma nenhuma. Nós vamos continuar avançando e crendo que aquela situação é apenas um momento em que ela vai passar. Em nome de Jesus, desde que nós tenhamos o entendimento de quem na verdade Ele é. Bom, queridos, as outras perguntas eu vou deixar para outro dia. Ah. E aí vocês, né? Para terminar
De novo. Para terminar, conclusão, Deus continua perguntando, não para saber algo, mas para transformar você. Amém. Levar você a entender que as perguntas dele têm sentido direcionado para que você mude, para que você cresça, para que você rompa, para que você vá além, para que você o conheça melhor. As perguntas dele têm a ver com você. Porque Deus, antes de perguntar, ele já sabe a resposta. Então as perguntas dele têm a ver com a gente e não com ele. Então quando eu te perguntar alguma coisa, lembre-se disso. Lembre-se disso. Ele não está perguntando para saber o que ele sabe. Ele está perguntando para você refletir. Você parar e pensar. E dar a resposta certa que ele quer ouvir de você. Amém? Quando Isaías entra no templo, no ano em que morre o rei Uzias, e entra com o templo do Senhor, vê aquela maravilha, tudo ali, mas ao mesmo tempo que ele viu aquela maravilha toda, ele se viu como um homem que? Pecador, lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas depois desse encontro, o anjo vai lá, com a tenaz, pega um abraço e toca nos seus lábios, aí o Senhor pergunta, e agora? Quem irá? Ele já purificado, Senhor, ele vem aqui, envia ele. Ou seja, Deus trabalha conosco para nos preparar. As perguntas de Deus têm como objetivo nos preparar e nos moldar para Ele nos enviar aonde Ele quer nos enviar. Fazer através de nós aquilo que Ele planejou para fazer. Então as perguntas de Deus têm a ver comigo e com você, porque Ele sabe todas as coisas. Amém? Amém. Agora glória do Senhor por isso. Aleluia. Ok? Então, hoje nós estamos com aquele conjunto, não sei se vocês conhecem,